é um vírus, como todo mundo já sabe, ele é um coronavírus, é de uma família de vírus que tem uma alta transmissibilidade. O que é isso? Consegue transmitir muito fácil para as pessoas, né? A maneira de transmissão é muito rápida, mas a gente chama que é um patógeno, né? Então, ele tem uma alta patogenicidade de causar doenças muito fácil. Mas, por outro lado, ele é um vírus também que tem baixa letalidade. Esse vírus específico do coronavírus é um vírus de baixa letalidade. No mundo, né, que desde quando acometeu a China, que a gente tem conhecimento, que foi, né, em início de janeiro, mas que a gente sabe que isso já aconteceu um pouquinho antes, mas fazendo os cálculos aí de letalidade, 2% da população mundial que foi acometida pelo vírus, não é 2% do total, é que foi a óbito. Essa média hoje no Brasil está em torno de 4,1, que é uma média mais ou menos parecida com a dos Estados Unidos, que é parecida com outros países que implementaram um isolamento, né, mais ou menos, dentro de uma época em que podia se fazer isolamento. Não estamos como a Itália, não estamos como a Espanha, que tiveram aí médias de letalidade em torno de 11%, 14%. Então, é um vírus que ele é bastante transmissível, é fácil demais de pegar, mas ele tem baixa letalidade. Isso, para mim, é muito importante porque desmistifica o medo. É claro que todo mundo tem um pouco de receio de se pegar a doença, mas a OMS demonstra que 81% dos casos acometidos foram casos leves, né? Alguns resfriados, enfim. E somente 1/5 é que precisou de unidade hospitalar, né? Então, em 100, 20 unidades hospitalares. E desses 20, 5% é que precisou de leito de UTI. Então, assim, é um vírus que ele tem uma letalidade baixa, ele tem uma capacidade de acometer muita gente, mas de adoecer gravemente menos gente. Isso, para mim, é uma situação importante da gente considerar e desmistificar o medo. A gente precisa de medidas de cautela, de proteção, mas precisa desmistificar o medo, né? O grande problema hoje é muita gente adoecendo ao mesmo tempo e daí o sistema de saúde não dá conta. É isso que a gente vem vivenciando e acaba vendo isso na mídia de uma forma muito midiaticamente que acaba nos assustando. Que é isso que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais. O período de incubação dessa doença, na verdade, ela é em torno de 5 dias, mas pode levar 12. O que é período de incubação? A doença aparece, você tem a doença, mas você não tem o sintoma. Não tem sintoma nenhum. 0 de sintoma. Pode levar de 5 a 12 dias, mais ou menos. E o período de transmitir, normalmente a partir do 7º dia do sintoma. Por isso que a gente fala que é importante ficar em quarentena. Apareceu o primeiro sintoma, ou eu percebi o primeiro sintoma, eu fico em quarentena em casa, que são os 14 dias, que é um nome estranho, né? Não é uma quarentena de 40 dias, são 14 dias, exatamente para passar esse período de transmissibilidade da doença. São os estudos que já foram feitos até agora dos casos de contaminação. Como é que esse vírus é transmitido? Ele é transmitido por gotículas de saliva, por espirro, por catarro, por tosse. E essas gotículas de saliva saem e ficam no ar, suspensas no ar. A gente não consegue precisar o tempo, mas a média aí é de 2, às vezes 3 horas, e depositado no ambiente onde eu estou. Quando eu falo, em torno de 1 metro à frente do que eu falo, saem gotículas de salivas que são invisíveis aos nossos olhos, mas que podem ser passíveis de contaminar se a pessoa estiver contaminada. E as superfícies onde essas gotículas se depositam, no chão, na mesa, em qualquer lugar, né? Nos computadores, nos laptops, enfim. E o contato pessoal, eu toquei a mão, ou abracei, ou encostei em uma pessoa que está contaminada, que não se higienizou, enfim, o ideal é que você não tenha esse contato, e o contato com a superfície. É assim que você pega esse vírus. E aí, o que é importante nisso? O importante é você tem que tomar medidas de precaução para que você que está contaminado não contamine o outro, e para quem não está contaminado ou não sabe que está contaminado,
se proteja e proteja o outro. Acho que essa questão é uma questão de respeito. A gente precisa trabalhar agora. Eu acho que isso o vírus vem ensinar muito. O respeito com o outro. Eu tô sem vídeo, sem voz? O tempo todo? Não, eu acho que destruiu. Enfim, na verdade... Tá normal para mim, tô ouvindo tudo. Na verdade, porque aquele agora ele de repente deu um tilt aqui. Na verdade, o que a gente precisa fazer? Na verdade, o que a gente precisa ter é o respeito com o outro na questão de você estar no contágio com a pessoa, ou né, a resposta do outro com essa situação. Aí a gente pergunta, né, assim, falou ali legal, que me veio agora à memória, quando isso vai acabar, né? Quando isso vai acabar? Quando esse vírus vai embora? A gente precisa entender, aí a gente falando cientificamente, precisa entender o que é uma epidemia. Epidemia é número de casos novos num determinado lugar por um determinado período de tempo, um curto período de tempo. Aparecem muitos casos num determinado lugar, faz uma curva. E isso tende a cair, tende a diminuir. Tem medidas que se diminuem. Quais são as medidas para se diminuir? Ou o vírus toma conta da população toda, e aí todo mundo fica contaminado, ou a gente promove diminuição da população no sentido de contato, fazendo alguns isolamentos que foram tomados aí pelas autoridades públicas, ou se consegue uma vacina. Aí você consegue imunizar. Enquanto isto não acontece, a gente precisa conviver com ele. Vamos ter que conviver com ele. Uma coisa muito importante, o vírus, de uma maneira geral, mas o vírus, o coronavírus, ele tem uma capacidade de se adaptar ao corpo do ser humano muito fácil. Essa capacidade de adaptação faz com que, com o tempo de exposição, essas doenças que ele causa, na verdade são doenças respiratórias, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre os sintomas, tendem a ser mais brandos. Eles vão, né, tendendo... ele se adapta... Porque o que é um vírus? O vírus é um parasita. Todo e qualquer parasita precisa de um hospedeiro para sobreviver. Nós somos o hospedeiro desse vírus. É como se a gente estivesse num filme de ET, né? O ETzinho precisa que a gente... né, precisa do organismo vivo para viver. Ele fora do organismo, ele não sobrevive por muito tempo. Não se sabe precisar por quanto tempo, mas ele não sobrevive por muito tempo. Ele tem uma vida útil pequena. E aí ele precisa, para ele se produzir, se reproduzir, crescer, enfim, e se desenvolver, ele precisa de um hospedeiro. O hospedeiro principal do coronavírus, de uma maneira geral, é um mamífero. Ele tem predileção pelo homem porque agora ele está atingindo o homem. O homem passa para o animal de estimação ou para outros animais, mas não tem casos ainda, a não ser muito número de casos muito baixo na literatura, do contrário, do animal passar para a pessoa. Então, assim, o principal hospedeiro do vírus, do coronavírus, do Covid-19, é o ser humano. E aí ele tem capacidade, ele quer viver no organismo, né? Exatamente por toda essa situação que a gente está vivendo. Ele veio talvez mostrar, e aí, por uma questão de crença, eu acho que ele veio mostrar para a gente que a gente precisa se olhar para dentro. É isso que a Cristina Conte falou, olhar para dentro de nós. Saber como nós estamos vivendo, o que somos, nos autoconhecer, enfim. Né? Que aí eu vou deixar essa parte aí para Ledir comentar. Mas, então, ele tem a possibilidade de ficar mais adaptado. E mais adaptado, mais tempo ele vai demorar para ir embora. Entendeu? Exatamente isso que é a preocupação. É aí que a gente precisa trabalhar, no reconhecimento do que esse vírus veio nos mostrar, veio nos trazer. Né? Já falei da questão da letalidade, a principal, agora eu vou falar assim, das manifestações clínicas. Isso é importante porque acontece em um número muito alto de casos. A maioria deles, 83% dos casos, tem febre em torno de 37,8 graus Celsius, em torno de 3 dias. A febre é um indicador extremamente forte, assim como a tosse não produtiva, que é a tosse seca, tá? E uma dificuldade de respirar. Esses são os casos que acontecem, vou pôr assim para a gente entender, como se fosse a segunda fase da doença, é só para entendimento.
Porque 70% das pessoas que são acometidas pelo vírus têm duas características muito importantes que, se a gente começar a perceber lá na frente, a gente vai ver que são os primeiros sintomas, que é a anosmia. O que é isso? Você perde completamente o olfato, e a digeusia, que você perde completamente o paladar. Esses são os dois primeiros sintomas que são assim muito rápidos e muito fáceis de serem percebidos. Estou sem olfato, estou sem paladar, posso 90%, ou melhor, né? É uma quantidade muito grande, uma probabilidade muito grande de você estar acometida pelo vírus, você está infectada. E aí era legal porque você pode procurar o teste, fazer para quê? Porque desse até uma outra fase pode durar às vezes 5, 6 dias e você pode transmitir o vírus sem saber que você está infectado. Entendeu? Então, é importante você ter essa consciência. Por que esses locais são os locais de predileção, ou melhor, que aparecem primeiro? Porque o vírus ele entra pelo nariz, e pela boca e pelos olhos. É por aí que ele entra. Essa é a mucosa. E quando ele entra por aqui, ele acaba a gente chama de... Ele tem uma chavezinha, ele tem uma proteína que vai... na verdade, é como se ele tivesse a chave da entrada de uma célula. Vou pôr assim para não ficar difícil de explicar. Ele entra fácil, ele entra pelo epitélio do olfativo, que fica no nariz, entendeu? Então é fácil. Ali é onde vai aparecer o primeiro sintoma. Então é importante vocês perceberem a falta de olfato e a falta de paladar. É um sintoma bastante recorrente em pacientes com Covid, já tem sido muito notificado pelas autoridades, e aí é importante, né? Outros sintomas aparecem, dor de cabeça, dor no músculo, muscular, vômito, náusea, diarreia, enfim. Mas, basicamente, esses sintomas são os que mais acometem a maioria da população. E alguns casos se agravam, e aí esses casos que se agravam, que tem pneumonia, lesões cardíacas e outras infecções secundárias, que são os pacientes que precisam de tratamento mais hospitalar, né? Apareceu sintoma, gente, qualquer sintoma, procura orientação médica, isso é muito importante, para poder fazer o diagnóstico diferencial, para ver se realmente, não é uma outra síndrome respiratória, como influenza, enfim, e aí você começar o tratamento específico para o Covid. Eu vou só dar uma situação assim que é muito importante, que a gente tem relatado bastante na literatura ultimamente, é que nesse último mês de junho, tudo muito recente, né? Começou agora, então a gente tem muito pouco estudo clínico, né? Que a gente chama de estudo clínico randomizado, que é o estudo que realmente comprova como aquela doença se desenvolve no corpo. A gente os testes estão muito voltados para aquilo que acontece em observação clínica. E o que tem se observado bastante é que pacientes que estão acometidos com Covid internados, aumenta muito a taxa de glicose do organismo, independente dele ser ou não diabético. Então, os pacientes diabéticos, eles precisam ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque eles têm, se eu já tenho uma doença e o Covid pode aumentar a taxa de glicose, então eles precisam ter um pouco mais de cuidado. Não é desespero, porque se trata de diabetes nesse país há muitos anos, todo profissional endócrino sabe muito bem tratar o diabetes, então não tem problema, é só para se cuidar um pouco mais. E quais são essas medidas de prevenção que a gente precisa ter, assim, de forma bastante veemente, para se proteger e proteger o outro? Como eu disse, se ele tem a maneira com que ele entra no nosso corpo é através da mucosa do nariz, da boca e dos olhos, a gente precisa proteger sobretudo nariz e boca. Nariz e boca é máscara. Tá todo mundo usando máscara, tem as autoridades, de uma maneira geral, eu acho até que estão até multando, enfim, colocaram, não sei, decretos aí para multar, mas nós temos as máscaras que todo mundo conhece, sem máscaras de pano. Eu trouxe aqui uma para vocês verem, eu trouxe até uma do Flamengo, que é para poder fazer propaganda do meu time. E temos as máscaras que são descartáveis. O que é importante nisso? O importante é o saber colocar, saber usar e, sobretudo, saber retirar a máscara. Colocar a máscara é muito fácil, você vai, ainda mais essas que são amarradinhas assim de orelha, tem as que amarram atrás, mas você precisa proteger essa região e precisa estar usando assim.
ela tem que vedar perto dos olhos, debaixo do queixo e próximo às orelhas. Isso tem que estar vedado. Não adianta pensar em usar máscara. Eu estou usando máscara aqui. Não resolve. Eu tenho um espaço aqui. A máscara está perto do meu queixo. Também não resolve. Eu preciso tapar. Quem usa óculos, quando ela está muito bem adaptada, o óculos não vai suar. Eu vou conseguir falar e o óculos não vai suar. Se o óculos suar, significa que ela não está adaptada. Por exemplo, eu estou aqui com a máscara, estou na rua, jamais colocar a mão na máscara aqui. Não pode colocar a mão na máscara. Eu estou com coceira no nariz. Se for coçar o nariz, coça com o braço, não põe a mão. Lembra que você não pode pôr a mão no rosto, não pode pôr a mão nos olhos. Se tiver óculos, evite de ficar botando e tirando. É muito importante. Preciso coçar porque está coçando o nariz. Então, eu vou coçar o nariz, sem pôr a mão por dentro, vou pegar a minha mão e vou lavar automaticamente. Terminei, lavei a mão. Eu vou depois colocar uma técnica de lavagem de mãos, que é importante, como se lava a mão. E para retirar essa máscara, nunca pela frente, sempre por trás. Retirei a máscara por trás, segurei na alça e vou colocar para lavar, ou se eu estiver na rua, vou colocar dentro de um saco plástico fechado. Quando chegar em casa, eu vou lavar com água e sabão. Ninguém precisa ficar usando solução de hipoclorito, mas pode usar água sanitária. Pode usar água sanitária se quiser, ou qualquer outro alvejante. Mas o importante é usar o sabão. Por quê? O vírus tem uma camada de gordura por cima, e essa camada de gordura, quando você passa o sabão, que é um solvente, essa camada destrói e ele morre, literalmente morre. E quando for máscara descartável, terminei de usar, descartar. A média que a gente usa de máscara é em torno de 3 a 4 horas. Ficar com a máscara de 9 da manhã às 6 da tarde é o mesmo que não resolver nada. Daqui a um tempo ela não serve mais para nada. Ela só está ali para enfeite, ela não vai fazer o efeito, ela não é eficaz. Então, você precisa, a cada 4 horas, trocar a máscara se ficar o tempo todo na rua, ou mais do que isso. Se em algum momento sentiu que ela está molhada, que ela está, por qualquer que seja o local, está suor, está calor demais, troque a máscara em menos tempo, tá? Eu costumo dizer que o mais importante, a gente está falando de um tecido que é uma trama de malha tem de tecido de popeline, enfim. Eu costumo dizer que o vírus é muito pequeno. E como esse vírus é muito pequeno, ele corre o risco de passar na trama da máscara. Diferente dessa daqui, porque essa aqui ela tem uma camada de TNT com 3 camadas de proteção, que é uma máscara descartável cirúrgica. As outras, o que eu costumo dizer? Põe um papelzinho, não tem esses papéis de lencinho assim? De guardanapo, dobra ao meio. Eu, por exemplo, tenho uma que tem não sei se vocês estão vendo, mas tem um buraquinho aqui para colocar. É como se fosse um localzinho eu ponho aqui por dentro. Não tenho isso, põe por baixo da sua máscara. E esse papel você vai trocar a cada hora. Tá? Por quê? Para poder aumentar a minha proteção. E se eu tiver contaminada, aumentar a proteção de quem está na minha frente, do meu lado. Tá? Lavagem de mãos, a técnica de lavagem de mão, ou passar álcool gel, o mais importante é você colocar uma quantidade importante de álcool, ou de álcool gel, de álcool líquido, ou de sabão, e vamos lavar a mão. Como é que você lava a mão? A mão tem 5 lados. Daqui, aqui, esses lados internos, né? Então, aqui em cima, e o punho. Eu preciso lavar toda essa área. Então, eu costumo dizer que eu aproveito a hora de lavar a mão para rezar um Pai Nosso. Exatamente o tempo de você rezar um Pai Nosso, você consegue lavar a mão. Lavo a palma, lavo o dorso, lavo entre os dedos, esfrego os dedos, lavo a ponta dos dedos, entendeu? Lavo o punho. Isso é muito importante. Quantas vezes eu lavo a mão por dia? Tantas quanto você tiver necessidade. Estou dentro de casa, não preciso lavar a minha mão? Não. Estou dentro de casa, eu preciso lavar a mão sim. Pelo menos
5, 6 vezes por dia dentro de casa, quando eu não sair para lugar nenhum e a minha casa não tem ninguém contaminado. Se tem gente contaminada, obviamente que eu vou manter uma distância de 2 metros dessa pessoa e vou, sempre que tiver em contato próximo a ela, eu estar de máscara e ela estar de máscara. Separar os utensílios todos, de roupa de cama, banho, de comida, separar o que vai comer, o local de lavar, a esponja de lavar a louça tem que estar toda separada da pessoa que estiver acometida pelo Covid, para não transmitir para outros ou diminuir a probabilidade de transmissão para outras pessoas. Uma outra coisa importante é nossas roupas, sapatos, quando a gente chega de casa, chega da rua, celular, bolsa, tudo precisa ser higienizado. Eu vou ao mercado fazer compra. No mercado, mercado e farmácia, excluindo o hospital, são os 2 locais com maior capacidade de contaminação, porque muitas pessoas vão lá. Então, o que eu aconselho? Se eu precisar ir ao mercado ou à farmácia fazer compra, eu aconselho a ir de luva, para pegar os objetos nas prateleiras. Qualquer luva, pode ser luva de fazer, não tem essas luvas de pintar cabelo, essas luvas que vendem em lojas de embalagem, ou então próprios sacos plásticos. No mercado, mais importante, por exemplo, onde estão as frutas e verduras, porque são coisas que estão expostas, né? Ou uma luva comum, ou de procedimento. Mas é importante usar. Depois que saio do mercado, eu vou retirar essa luva sem contaminar a minha mão. Como eu seguro a luva, eu até posso mostrar depois, mas seguro a luva, se eu estou com a mão aqui, eu seguro a luva onde do outro lado e tiro essa daqui. E com as costas dessa, eu vou tirar de cá. Por que isso? Para poder diminuir o contágio. E quando eu chegar dentro de casa, eu preciso lavar tudo que eu cheguei da rua, ou lavar, ou higienizar com álcool etílico, que é o álcool em gel, 70%, ou álcool líquido, né, solução alcoólica líquida, ou solução de hipoclorito, diluição de 1 para 10, uma tampa para 10 de tampas de água, e eu preciso higienizar tudo isso. A roupa, sapato, eu não sei quem falou hoje mais cedo que estava na casa de alguém que a pessoa tinha, eu não posso deixar o sapato, os sapatos, eu não me lembro quem foi, mas os sapatos precisam sim ficar do lado de fora e serem higienizados, pelo menos a sola, e depois totalmente higienizado quando você for reutilizá-lo. Mas você precisa deixá-lo fora de casa sim, porque você está andando na rua e não sabe quais são as pessoas que passaram por ali. E as roupas, elas precisam ser tiradas com o maior cuidado possível, sem precisar fazer estardalhaço. Estou de blusa, eu tiro a blusa, ponho dentro de um saco plástico, ou dentro da máquina de lavar, ou dentro de um balde. Eu aconselho sempre que chegar da rua, não reutilizar essa roupa no dia seguinte. Aconselho a lavar a roupa que sai na rua. De preferência, no momento que chega. Chegou da rua, retira a roupa, põe na máquina ou põe no tanque, lava com água e sabão e depois você vai tomar seu banho. Literalmente, lave o cabelo. Quem tem cabelo, mulheres com cabelo comprido, por favor, usem coque. Por quê? Porque o vírus está no ar, o cabelo bate no rosto, bate no olho, bate na cara, bate em tudo que é lugar, e o cabelo pode ser uma via de transmissão do vírus. Então, usem o coque. Quando chegar em casa, se tiver de coque, não precisa ficar lavando todo dia o cabelo. Agora, se o cabelo estiver solto, tem que lavar o cabelo todo dia que for na rua. Tá? Do mesmo jeito, água e sabão. E assim, o mais importante disso tudo é você fazer uma higiene básica, é uma higiene básica que a gente precisa aprender, né? Não se desesperar. Eu acho que o mais importante é não ter medo, é você ter consciência de que você está se autopreservando e preservando o seu próximo, a sua família, e você fazer tudo com mais cautela. Eu acho que esse é o nome que a gente precisa dar, cautela. Sem medos, porque o vírus... As máscaras devem ser adotadas logo no começo, sim. Eu vou
mostrar uma coisa para vocês na questão do isolamento. Alguém disse para mim também aí que está aumentando o número de casos em algum lugar. Eu vou mostrar um exemplo do Rio de Janeiro, em uma situação em que nós começamos aqui no Rio, o primeiro caso foi dia 5 de março, mais ou menos, né, em torno de 5, o caso notificado, significa que foi aquele que, né, poderia ter acontecido antes, mas o que foi notificado pela Organização da Saúde no Estado. E em 13 de março foi tomada medida de isolamento social, nós isolamos a média de isolamento durante o período todo. A gente ainda não saiu do isolamento total, está abrindo ainda de forma gradativa, mas a gente tem eu considero uma medida de sucesso em virtude da diminuição do número de casos. Eu só vou mostrar para vocês entenderem e vou explicando como é isso. Eu acho que agora... Estão conseguindo ver? Vou tirar só meu negocinho aqui. Enfim, aqui no início eu não sei se eu consigo, se o meu cursor aparece, mas enfim, no início da pandemia, aqui início de março, tinham-se 8 casos no estado do Rio de Janeiro, e aqui evolução semanal, tá? Esse é a data de ontem, 1º de julho. No dia 15, nós estávamos em 13 de março, mais ou menos, aqui acho que foi esse corte que eu fiz, tinham 108 casos. Essa progressão em 2 semanas aconteceu exponencial. Uma pessoa contaminando 4 pessoas. Esse foi o crescimento. Aqui ele começou a fazer, né, onde está o 108 aqui, começou a fazer uma diminuição do contato com as pessoas, diminuiu, fechou os comércios, enfim, só funcionando os comércios essenciais. E na semana seguinte nós tivemos 366 casos. Aqui já caiu 3 pontos, era de 4,5, caiu para 3,9. O que significa? Uma pessoa contaminando quase 4. Aqui caiu para 2 pontos alguma coisa. A partir daqui, uma pessoa contamina no máximo 1,5 pessoas. Então a nossa curva, se tivesse continuado sem o lockdown, sem o isolamento, esse número sairia de 108, passaria para 486, 2.187 em menos de um mês. Em 1 mês e meio teríamos 199 mil pessoas contaminadas. Isso significa dizer que em 4 semanas após esse corte, teríamos 18 milhões de pessoas contaminadas. Significaria que o estado do Rio inteiro, nós temos 17 milhões de população. O estado do Rio inteiro estaria contaminado se não tivesse sido tomada essa medida de isolamento. Hoje nós temos 115 casos e, se vocês começarem a ver, estamos virando platô. Isso significa que a nossa epidemia está diminuindo? Não sei, mas com certeza ela não cresceu uma curva alta como cresceram nos países que não tomaram, e nos locais onde não tomaram essa medida de isolamento. Essa é uma fonte da Secretaria de Estado de Saúde, tá? E essa aqui é uma simulação que nós fizemos com o estudo do crescimento exponencial, que é uma progressão geométrica, que como se comporta toda e qualquer epidemia viral, tá? Então, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que a medida de isolamento é ainda a medida de contenção que nós epidemiologistas indicamos, porque é a medida que controla o vírus e controla a transmissibilidade do vírus e diminui a possibilidade de contágio. Então, e obviamente, o que a gente precisa? Aumentar a nossa imunidade, né? Aumentar a nossa imunidade significa o quê? Dormir bem, dormir melhor, não estressar ou diminuir o estresse, né? Sabemos que a gente tem uma situação bem complicada, porque quando a gente fala de isolamento, a economia é a maior afetada, e aí a gente precisa trabalhar com esses 2 vieses, né? A saúde e a economia, mas aí eu acho que é trabalhar com equilíbrio e se alimentar bem, né? Tomar bastante líquido e, sobretudo, respeitar o outro. Eu acho que no fundo é isso, é o que eu acho que eu tinha para dizer para vocês.
e receber reiki, sim, receber reiki. Exatamente, acho que é isso. E, na verdade, a experiência que a gente tem de outros casos de epidemia, né, não é o primeiro que nós temos, não uma pandemia, o mundo continua em pandemia, mas nós tivemos epidemias grandes aí de dengue, com casos bastante graves, enfim, que a gente precisa respirar e respeitar. Eu acho que é isso que fica como mensagem para vocês e não ter medo. Acho que é isso. Pronto, gratidão, muito bom, muito bem. Ô, Ledir, vamos ver se eu consigo colocar a musiquinha agora? Não é musiquinha, gente, eu tô com a música nas ideias. Ó. Obrigada, Lenise, muito bom. De nada, imagina. Eu tô aqui perdido agora, eu não sei o que eu faço para sair desse negócio. Ah, fui. Ah, peraí, eu vou parar aqui.